Pessoal, Marcelo aqui. Além de estarmos todos os dias no YouTube com vocês, você também nos encontra no X, antigo Twitter, e também no Telegram, nos grupos GeopoMRS e Geodiscussões. Obrigado! E aí, pessoal, eu sou o Marcelo Rossi, o analista aqui do canal Geopolítica e Operação Retomada, né? O nosso canal, apesar de receber doações, não tem conteúdo exclusivo para doadores, né? Todo o nosso material é aberto para qualquer pessoa. Portanto, os doadores o fazem por espontaneidade, tá bom? Que isso fique bem claro, não existe conteúdo exclusivo e nem discriminação para não doadores. Todo o nosso conteúdo pode ser acessado por qualquer pessoa. Muito obrigado a todos. Assistam aí a nova análise, espero que você goste. Valeu! E aí, pessoal, Marcelo Rossi, Geopolítica e Operação Retomada, voltando ao nosso canal. Hoje é um sábado, né? Hoje é um sábado, dia 16 de maio de 2026. Parabéns para nós, para o nosso canal aqui, porque a gente completa exatamente hoje 6 anos, né? 6 anos que nós estamos aqui no YouTube esclarecendo, orientando, né, explicando para as pessoas como funciona o mundo, né? É impressionante que as pessoas às vezes ficam aqui nesse mundo por muitos anos, né, 80 anos, 90 anos. Alguns infelizmente não ficam esse tempo, né, que é o médio da vida de um ser humano. Alguns vão embora antes. Mas normalmente a maior parte das pessoas não compreende o mundo em que elas vivem, né, em que elas vieram, né? É realmente um ambiente extremamente complexo, mas eu garanto a vocês que compreender como funciona o mundo, né, te dá mais chances de poder vencer, né, todas as dificuldades que a gente enfrenta, né? Imaginem vocês, meus amigos, se as pessoas tivessem a clareza, tivessem o conhecimento do que representa, por exemplo, a esquerda socialista. Vocês acham que a gente estaria nesse sofrimento hoje? De jeito nenhum. Então toda a desgraça, todo o sofrimento da humanidade é porque a maior parte da humanidade não se interessa por informações, não é? O cara vive aquela vida medíocre dele, pagando as continhas, né? Tentando conseguir as coisas, às vezes pisa na cabeça de outros que estão à sua volta e não entende como funciona o mundo, né? Bom, a postura do nosso canal, né, o principal objetivo do nosso canal é ensinar para as pessoas como funciona o mundo. Ontem, por exemplo, eu fiz aquele áudio sobre o acordo dos três grandes. Apareceu pessoas assim, não, mas eu não concordo com o Xi Jinping, eu não acho que tem que fazer nada com ele, não pode fazer acordo com ele. Veja, isso é de uma radicalidade, né, de uma postura infantil, sem precedentes, porque a China é um poder avassalador também, né? Tanto economicamente quanto militarmente. Como é que você vai desprezá-lo na hora em que você vai fazer um acordo que é global? Não tem condições, né? Então é assim, se você se apegar só à ideologia, com certeza você vai sofrer muito mais do que as outras pessoas. Se você não se apegar a nada, não entender como funciona o mundo, o teu sofrimento é total, né? Você tem que entender que a via de mudanças é sempre pelo pragmatismo e pelo interesse, porque as nações não têm amizade com as outras, elas têm interesses em comum, né? É isso que a gente tem que entender. O Trump quer mudar a América Latina por um interesse que é
proteger os interesses norte-americanos, proteger os objetivos norte-americanos, né? E o povo norte-americano. Não é porque ele quer derrubar um aqui porque é comunista, porque ele quer ajudar o Brasil ou quer ajudar a Venezuela, não tem nada disso. Aqui nós vamos falar de Cuba, e Cuba só durou muito com esse regime nefasto porque demorou a entender que esse regime ele provocava um desequilíbrio não só da ilha de Cuba, mas um desequilíbrio mental em toda a América Latina. E eu digo desequilíbrio mental porque, infelizmente, muitos que não são esclarecidos acreditaram que esse regime promoveria liberdade, promoveria sucesso, progresso, mudanças estruturais sólidas, né? Felicidade, bem-estar. Né? Os ignorantes acreditam nisso, eles, né, acreditam que esse regime nefasto, que num primeiro momento cancela toda a liberdade e sufoca economicamente os cidadãos, é capaz de fazer a humanidade evoluir, né? É capaz de praticar mudanças e justiça social, o que é impossível, né? As grandes mudanças e a justiça social só vêm com o crescimento da sociedade, da economia, né? Você tem que fazer o bolo crescer para depois você dividir de maneira maior para cada um, né? Um bolo pequenininho, por mais que você divida, vai ser sempre um pedacinho muito pequenininho que não é o suficiente para aquela pessoa, né? Então tá aí. Agora nós vamos falar sobre Cuba, porque ontem eu fiz só uma notificação meio en passant naquela nossa análise dos três grandes, que o John Ratcliffe, o diretor da CIA, foi enviado pelo Rubio e pelo Trump para Cuba, para acertar e aparar as arestas, para que Cuba seguisse, então, rumo a mudanças fundamentais no regime, né? O Donald Trump prometeu 100 milhões de dólares a princípio somente, né, para ajudar o povo cubano na sua transição, né, rumo a um regime mais justo. Por quê? Porque não interessa ter uma nação tão próxima dos Estados Unidos que, embora eles não tenham nada para oferecer, Cuba não tem nada para pagar uma intervenção lá, como aconteceu com a Venezuela, né? O Trump interviu na Venezuela, fez toda aquela movimentação militar no Caribe que custou bilhões de dólares, mas teve o petróleo, ele está extraindo o petróleo de Cuba, que no frigir dos ovos aí no médio prazo vai pagar a operação, né, para a libertação da Venezuela, né? O Trump está até brincando, disse que vai anexar a Venezuela, desenhou um mapa da América Latina com a bandeira americana dentro da Venezuela e tal, né? Mas é assim, Cuba não tem como pagar, Cuba não tem nada para oferecer, açúcar, o povo nem consome mais tanto açúcar assim, Cuba não tem nada, nada. Infelizmente o povo vive numa miséria absoluta. Eu já expliquei aqui que a única coisa que Cuba tem, né, é uma natureza exuberante, maravilhosa, é uma ilha paradisíaca, e que serviria, era um planejamento lá atrás da máfia norte-americana, a mesma que tomou conta ali de Las Vegas, né, com os seus resorts, hotéis, cassinos. O planejamento que ocorreu em Las Vegas era para ocorrer em Cuba, que foi impedido pela revolução do Fidel Castro. Cuba tem um potencial gigantesco para ser uma gigantesca, uma enorme, né, colônia de férias para bilionários. E com certeza aquele povo iria viver, a economia de Cuba viveria em torno desse ramo de atividade, né? Jogos, divertimento, hotéis, cassinos, colônia de férias, né? Passeios, ia viver do turismo de uma maneira poderosa, poderosa, não como é hoje, né? Que o turista vai lá, se hospeda num Airbnb, depois tem que comer numa bodeguinha pequenininha, não tem o que comprar, trazer de lembrança, é difícil, né? Passa por uma avenida de praia extremamente horrorosa, né? Não tem nada, tudo caindo aos pedaços, Havana toda podre, toda caindo aos pedaços. Não é isso, né, que significa turismo forte. Aqui, quando eu falo de que o investimento americano seria feito na ilha, ele seria poderoso, né? Eu fico imaginando como estaria Cuba hoje
se tivesse dado certo. A gente está falando dos anos 50, né, para 60, né? 58, 59, quando teve a Revolução foi em 59, né, janeiro de 59. Então, imagina 67 anos depois como estaria vivendo bem aquele povo. É a mesma coisa, teria o mesmo padrão de vida talvez de quem mora ali na cidade de Las Vegas e no seu entorno, né? Infelizmente não foi possível por causa dessa revolução amaldiçoada que acabou com o padrão de vida desse povo só para levar ao poder, né? Na época era uma meia dúzia de pessoas, depois o Fidel, óbvio, foi comprando outras pessoas, foi fazendo acordo com outras pessoas, só para isso, né? Uma classe de políticos aí inescrupulosos que chegaram ao poder e condenaram 11 milhões de pessoas ao ostracismo, né? Mas agora o Trump está dizendo que eles têm que fazer mudanças fundamentais. E por quê? Porque eles estão vivendo no pior momento da ilha. Energia elétrica acabou. Eles não têm mais condições de comprar petróleo, gasolina para abastecer as termoelétricas. A gente vem falando isso aqui no canal constantemente, mas agora acabou a energia de uma maneira que não vai voltar mais. Eu não sei nem como eles fizeram para fazer a reunião do John Ratcliffe com a cúpula do Partido Comunista Cubano, porque ele foi lá levar a mensagem do Trump, ó. Se vocês não fizerem mudanças fundamentais nesse regime, que é promover eleições, não é? Promover abertura, soltar os presos políticos, não vai ter dinheiro. Eles vão ficar lá na merda, com o perdão da expressão aqui. E o povo, com fome, não vai mais avaliar riscos, né? Vai para tudo ou nada para derrubar o regime. O regime vai ter que matar pessoas do seu próprio povo para evitar com que esse povo quebre tudo ali, porque muita gente com fome é um perigo, né? Imagina ali, tem 11 milhões de pessoas na ilha, imagina 5 milhões que seja com fome, indo para o tudo ou nada, né? Nessa hora o ser humano vira bicho, ninguém vai ficar preocupado, se eu for para a cadeia, pelo menos na cadeia vão me dar comida, na cadeia eu tenho lugar para morar, né? A gente que tem um padrão de vida aqui razoável, a gente não pensa nisso, mas os cubanos com certeza vão pensar, porque o regime desceu o maior degrau possível rumo ao inferno. Se não tiver mudanças, eles não aguentam segurar a ilha, não aguentam. Saiu uma matéria no Infomoney sobre essa visita do John Ratcliffe, que é diretor da CIA. E por quê? Né? Muita gente pergunta, mas mandar o diretor da CIA por quê? Para fazer pressão, né? A CIA é a agência de inteligência que mais tem informações no mundo. Ela deve ter muitas informações sobre esse regime e já chegaram lá fazendo uma acusação contra o ex-presidente, o Raul Castro. Eu até mencionei ontem, né, um trechinho, né, dessa acusação que os americanos estão fazendo. Ele pode ser condenado nos Estados Unidos, e a partir do momento em que os americanos dominarem a ilha, se não for por um acordo, vai ser militarmente, né? Aí o Raul Castro vai para a cadeia, como foi o Maduro, né? Como foi o Maduro, né? Vamos ler o texto da Infomoney. Eles estão dizendo aqui na página que eles pegaram o conteúdo do Estadão, com data de ontem à noite, né? Essa matéria. Ele diz o seguinte: diretor da CIA vai a Cuba enquanto os Estados Unidos seguem em possível acusação contra Raul Castro. O diretor da CIA, John Ratcliffe, esteve em Havana para transmitir uma mensagem do presidente Donald Trump ao governo cubano em meio ao agravamento das tensões entre os dois países. Segundo informações da agência Reuters, Washington afirmou que poderá ampliar o diálogo com a ilha em temas econômicos e de segurança, mas somente se houver mudanças fundamentais por parte de Cuba. Que é essa abertura que eu disse para vocês, né? Soltar presos políticos, liberdade, eleições justas e livres, né? Partidos de oposição, né? A visita, realizada na última quinta-feira, dia 14, ocorre em um momento de muita crise energética no país caribenho. Eles não têm mais energia para nada, gente.
Nos últimos meses, o governo Trump aumentou fortemente a pressão econômica sobre Cuba ao ameaçar impor tarifas a países que fornecem combustível à ilha. Isso é uma bobagem, porque eles não têm dinheiro para comprar combustível, né? Então, isso só faria aumentar o preço do combustível que seria vendido para Cuba. Se eles não conseguem comprar nem agora, como é que vão comprar a preço mais alto, né? Medida essa, então, que agravou a escassez de diesel e óleo combustível e provocou apagões prolongados em várias regiões da ilha, né? Um dia antes da visita, moradores da Havana, da cidade da capital de Cuba, registraram protestos após cortes de energia em vários bairros e já ultrapassaram dias e horas, né? Alguns ultrapassaram 24 horas e outros dias, né, alguns dias. O ministro de Energia e Minas cubano afirmou que o sistema elétrico nacional entrou em estado muito crítico. Eles não têm energia limpa como nós aqui, né? A água, a energia vindo da água, né? Hidrelétricas grandes. Eles têm as termoelétricas que você tem que pôr gasolina lá para fazer funcionar, né? John Ratcliffe se reuniu com integrantes da cúpula de segurança cubana para discutir cooperação em inteligência, segurança regional e estabilidade econômica. De acordo com a Reuters, eles querem levar então a inteligência cubana, o regime cubano, para uma abertura e para passar a cooperar com os americanos, passar a trabalhar para os interesses do grande player do continente, que são os Estados Unidos da América. Poxa, essa ilha... Se a ilha fosse anexada, ela está mais próxima ao continente norte-americano do que o próprio Havaí, do que o próprio Alasca, né? Então, tá fácil ali para os americanos, né? Vamos continuar. O governo cubano confirmou, né, o encontro e informou que as conversas envolveram temas ligados à cooperação bilateral entre órgãos de segurança dos dois países, né? A viagem também chama a atenção por seu caráter incomum, ou seja, difícil, né? Teve o Barack Obama, que foi lá desde a Revolução do Fidel, em 59, e agora o John Ratcliffe, né? De acordo com a agência, esta teria sido apenas a segunda visita de um diretor da CIA a Cuba desde a Revolução liderada por Fidel Castro, lá em 1959. Aí tem um subtítulo aqui, ó, que o ex-presidente cubano, Raul Castro, pode enfrentar acusação nos Estados Unidos. Ó. Enquanto mantém contatos diplomáticos com Havana, o governo norte-americano também avalia endurecer a pressão sobre figuras históricas do regime cubano. Uma delas é o Raul Castro, porque eles estão impedindo que os acordos sejam feitos, né? O John Ratcliffe está conversando com o neto dele, do Raul Castro, né, que é sobrinho neto do Fidel, né? Porque o tio-avô está impedindo, né, o neto, o avô, né, o tio-avô já morreu, o avô está impedindo com que os acordos sejam feitos, porque tem aquela mentalidade atrasada, né? É a mesma mentalidade do Lula, acha que eles vão dominar tudo, eles não percebem que o mundo mudou, né? São pessoas que vivem num mundo que não existe mais, né? Então, segundo informações divulgadas pela agência Reuters, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos planeja apresentar uma acusação formal contra o ex-presidente cubano Raul Castro, que hoje tem 94 anos de idade. De acordo com uma fonte ligada ao governo norte-americano, ouvida pela agência, o possível indiciamento está relacionado à derrubada lá atrás, em 1996, de aeronaves do grupo humanitário Brothers to the Rescue. Foi feito pela Força Aérea Cubana, né? O episódio deixou 4 pessoas mortas e, na época, ampliou muito as tensões diplomáticas entre Havana e Washington, né? A acusação ainda dependeria da aprovação de um grande júri, né? Mas a medida, que ele diz aqui, é considerada iminente. O governo cubano ainda não comentou oficialmente o caso até o momento. Então veja, o Donald Trump, ele está enfático, né? Ele vai tentar até com a Groenlândia, né, que tem controle europeu da Dinamarca, que é muito mais difícil dele fazer um acordo. Imagina com Cuba, que está até mais fácil do que a Venezuela, né?
que a Venezuela tinha um poder militar muito maior do que Cuba e não teve a mínima graça a operação para pegar o Maduro ali, né? Eles gastaram muito dinheiro, porque planejaram muito, né? Não queriam deixar morrer ninguém, planejamento muito longo. Vocês lembram que eles ficaram treinando, chegaram a construir um palácio, né? Parecido com o do Maduro para o pessoal do Delta Force ficar treinando a operação lá meses antes, né? Muito provavelmente desde a época em que todo aquele poder naval estava cercando o Caribe ali, eh, destruindo aquelas lanchas, aqueles barcos que seguiam com drogas para os Estados Unidos, né? Vocês lembram desse momento? Foi de setembro ao 3 de janeiro, né? De setembro do ano passado até o dia 3 de janeiro desse ano, quando efetivamente eles pegaram o Maduro, né? E a presença do John Ratcliffe, volto a dizer que é um CIA Director, né? Um cara que tem muitas informações, vai ali vai na veia, né, dessa cúpula cubana, porque ele deve ter levado informações que os norte-americanos têm sobre movimentações financeiras, sobre negócios escusos, né, sobre tudo que a ilha promove, que a cúpula, né, do governo da ilha promove, foi lá para botar pressão, né. Os caras não têm mais nem energia elétrica, o que vocês acham que eles vão fazer, né? Sem energia elétrica, a ilha não tem condições de fazer nada. Até o próprio exército é capaz de se voltar contra o regime, né? É uma questão de tempo aí. Muita gente vai dizer, mas o regime vai ter. Eles podem ter os seus geradores, uma gasolininha ali separada para isso, mas e o povo? É aquilo que eu disse aqui no começo do áudio, extremamente revoltado, sem energia, comida escassa, o preço das coisas começa a disparar porque não tem energia. Vocês acham que eles vão pensar em consequências? Eles virão para o tudo ou nada, aí desestabiliza. E a partir do momento em que o próprio governo tem que eliminar muitas pessoas do próprio povo, aí é intervenção militar externa na certa. Foi assim que ocorreu com o Irã, né? Primeiro o regime começou a matar todo aquele povo que foi para a rua, e depois 20 mil ataques aéreos vindos de Estados Unidos e Israel. Só estão segurando um pouco porque eles têm muito dinheiro e tinham aqueles mísseis, né? Eles têm muito dinheiro pela venda de petróleo porque tinham aqueles mísseis guardados ali naquelas montanhas para ficar atirando em Israel, nos países árabes do entorno ali, do Oriente Médio. Agora, Cuba tem o quê? Né? Se acontecer isso com Cuba, não dura uma semana. Né? Então, os cubanos, é aquilo que eu estou dizendo, eles não têm muitas opções, não tem. Cuba está sem opções e tem que seguir rumo a mudanças fundamentais como o Trump quer. Senão, eles vão cair pela força bruta e vai ser rápido. E eu acredito que essas mudanças, o deadline do Trump, né, que é o último prazo, né, a gente chama de deadline, que ele está dando para isso, acredito que é primeiro semestre mesmo. Dia 4 de julho, que é o continente em ordem. No dia 4 de julho, se Cuba cair, só vai restar a esquerda brasileira. E aí? E o México, né? Mas a presidente do México está seguindo os passos da Delcy Rodrigues, ali da Venezuela, né? Está obedecendo tudo que o Trump pede, tudo que o Rubio pede, né? Muitos vão falar o Daniel Ortega da Nicarágua, mas ele não representa muita coisa, não. É um país muito pequenininho, né? Não tem condições de mudar o destino do nosso continente. E também não duraria muito assim que Cuba caísse, né? Não duraria muito, Daniel Ortega. Então, o Lula muito provavelmente será o último dos moicanos ali desse grupo político a despencar, se Deus quiser. Vai perder as eleições. Gente, muito obrigado. Por favor, colaborem com esse canal. Não deixe esse trabalho aqui morrer na praia, né? Segue aí o número da conta e a chave do Pix. Eu agradeço imensamente, tá bom? A todos vocês que puderem. Agradeço também aqueles que compartilham as análises, tá? Tenham um excelente final de semana. Eu volto amanhã. Valeu. Tchau. Marcelo Rossi aqui, muito obrigado por assistir a nossa análise até o fim. Espero que você tenha gostado e, se gostou, por favor, compartilhe.
Obrigado, valeu, até mais.